Meu nome é Patrícia Junqueira Grandino e eu sou a professora que vai acompanhar vocês na aula de Psicologia do Desenvolvimento com o tema da adolescência. Esse é um tema bastante debatido e nós sempre ouvimos muito falar sobre a adolescência na mídia, nos jornais, nas conversas familiares, porque é uma fase que chama muita atenção e desperta uma série de controvérsias a respeito. Nós vamos agora acompanhar um trecho da música Não Vou Me Adaptar, de Arnaldo Antunes, e que fala um pouquinho, ajuda a gente a pensar as características dessa faixa etária. Eu não tenho mais a cara que eu tinha. No espelho essa cara já não é minha. Mas é que quando eu me toquei achei tão estranho. A minha barba estava desse tamanho. Será que eu falei o que ninguém ouvia? Será que eu escutei o que ninguém dizia? Eu não vou me adaptar. Não vou me adaptar. Eu não vou me adaptar. Não vou me adaptar. Não vou me adaptar. Como a gente pôde ouvir na música do Arnaldo Antunes, Eu Não Vou Me Adaptar, só o título já sugere uma resistência a aderir às normas vigentes. Também na letra, o cantor fala sobre não reconhecer mais a cara que ele tinha. Quando ele olha no espelho, aquela cara já não é dele. Então essa frase nos ajuda a pensar um pouco algo que acontece com os adolescentes, no sentido de que, por serem mudanças muito acentuadas que acontecem nessa fase do desenvolvimento, o adolescente, por vezes, também tem uma estranheza em relação ao próprio corpo. Nessas nossas aulas, nós vamos acompanhar e tentar compreender um pouco as características dessa etapa da vida e problematizar um pouco aspectos que tornam o debate sobre a adolescência tão acirrado na nossa sociedade. Como a gente ouve muito frequentemente nas falas comuns da sociedade, a adolescência, nós poderíamos dizer que é uma passagem da época dos porquês para uma etapa do porquê não. A gente deve lembrar das crianças quando são pequenininhas e passam por uma etapa que tudo elas perguntam, né? Por quê? Por quê? Qualquer coisa que elas ouçam, que estejam vivendo, é comum que as crianças tragam esses questionamentos. Por quê? Agora, pensando numa maneira metafórica, a adolescência pode ser considerada uma etapa em que surgem muitos os por que não. Ao invés de pensarem, porque já absorveram também as questões básicas da vida, das experiências cotidianas, nesse momento acontece com mais frequência o questionamento das verdades, dos valores, das ideias que até então pareciam ao adolescente bastante naturais. Como a gente pode ver nessa tirinha, são várias as etapas do desenvolvimento, né? A gente nasce, o bebê nasce, a gente passa pela infância, pelo começo da adolescência, juventude, idade adulta e o envelhecimento. Todas essas não são fases de transição? Por que a gente sempre ouve, e é comum, a definição da adolescência como uma etapa de transição? Transição da infância para a vida adulta. Não são todas as fases, etapas de transição entre uma e outra? A infância não é uma transição da vida uterina para a vida fora do útero, para a infância? A adolescência da infância para a idade adulta, mas a idade adulta também é um intervalo entre a adolescência e a madurez e o envelhecimento, a fase adulta, de idosos. Por que então será que a nossa sociedade tende a se referir com tanta frequência à adolescência como uma época de perigos, de ameaça,
e tão comum quando a gente ouve falar sobre a adolescência, que sempre se associa a ela algum perigo iminente, ou da violência, ou das drogas, ou da gravidez na adolescência, o que faz parecer que a adolescência é um período de muita preocupação, de muita ameaça, e que é preciso que nós nos precavemos em relação aos adolescentes. Cabe o questionamento: por que será que a sociedade tende a destacar perigos associados à adolescência, ao invés de considerar as características dessa realidade? Tentando conceituar, a adolescência é, portanto, assim como outras, uma etapa singular do desenvolvimento humano, caracterizada pelo entrecruzamento de aspectos que são individuais, sociais, históricos e culturais. Essa compreensão é extremamente importante para que a gente compreenda o caráter histórico do desenvolvimento humano, não apenas dessa etapa, mas que a gente tenha como referência a importância da dimensão social e histórica na constituição do sujeito humano. A adolescência, ela é bastante reconhecível no seu início. Quando começa a adolescência? Começa num período que nós chamamos de puberdade. Olhem essa tirinha. Aqui o rapaz vira para o pai e assustado ele diz: pai, estou com uma espinha na cara. E tem um pelo aqui também, mostrando a axila, e também embaixo, nos genitais, espantado. E o pai diz: você está com puberdade, meu filho, como se fosse uma declaração de um fato. Bom, por essas mudanças que são bastante nítidas, então a gente consegue precisar relativamente o ingresso na adolescência. Uma mudança que se caracteriza inicialmente por alterações no corpo, alterações físicas, por uma série de transformações que acontecem de uma maneira bastante acentuada. Mas é preciso que a gente tenha em mente que há muitas maneiras de se compreender a adolescência. Existem vários enfoques teóricos, várias perspectivas, sejam elas da antropologia, da sociologia, da história, da psicologia, e, mais do que tudo isso, existem maneiras muito diferentes de viver essa fase do desenvolvimento. O mais correto seria que nós pudéssemos referir, então, à adolescência no plural. Nós temos adolescências, e ao longo dos anos, dos séculos, é possível observar uma maneira bastante distinta como a adolescência é compreendida na sociedade. O termo tem origem no latim, adolescere, que é um verbo que significa crescer. Olha que curioso, o adulto, por sua vez, também deriva do mesmo verbo significando crescido. Então, é um termo que marca uma etapa de desenvolvimento, de desabrochar de novas características. E essas maneiras, como eu já havia dito, sofrem transformações ao longo da história. Como a gente pode ver nessas imagens, e também por uma referência que já Philippe Arrier mostrou, do quanto que essa fase do desenvolvimento, a infância e a adolescência são construídas historicamente, a gente pode observar por meio dessas imagens que na antiguidade até a Idade Média, as crianças eram vistas como adultos em miniaturas. Observem que o menino Jesus nesse quadro tem feições de adulto, só que miniaturizadas, enquanto a Madonna, também com feições de adulto, tem o rosto maior. Essas mudanças vão acontecendo e vejam que também ainda na Idade Média já existe um certo delineamento da juventude com feições mais leves. O rosto e as feições são mais leves, mas também nessa época as imagens e os retratos, as artes produzidas, elas
tinham por características traços bastante rudimentares até. A adolescência continua aparecendo subsumida à idade adulta. Então, a gente tem aqui adolescentes tocando instrumentos, as roupas não diferem em nada das vestimentas dos adultos. Com relação à educação, por exemplo, a gente sabe que até a idade, o século XVIII, não havia uma distinção, por exemplo, na educação, para adolescentes ou crianças, e todos permaneciam em grupos de formação no mesmo recinto, com uma mesma atividade. Caminhando, chegando ao Renascimento, percebam que aqui começa a haver uma diferenciação maior nos rostos. Então, é com o Renascimento que começa a haver uma certa percepção mais acurada de que as fases do desenvolvimento têm características distintas umas das outras. Também no Renascimento, a gente começa a observar as formas mais arredondadas e as feições mais delicadas da jovem em relação às faces embrutecidas dos adultos. Quando a gente chega, dando um salto na história, para não ficar muito longo, a gente chega em final do século XVII, o século XVIII, a gente observa nas vestimentas que ainda há uma característica bastante de adulto, no modo de vestirem, dos jovens se vestirem, dos adultos vestirem os jovens. Isso também acontece, então, até o final do século XIX, e é no começo do século XX que a gente vai observar mudanças mais impactantes na forma de perceber a juventude. Surge como conceito a adolescência no final do século XX, não, do século XIX. E em meados do século XX é que ganha uma impulsão muito forte. Nessa foto a gente observa alguns jovens numa situação formal e observem que eles vestem calças curtas. Começa a haver uma distinção entre aquilo que é o mundo adulto e o mundo da infância e juventude. Mas os adolescentes compunham as massas de trabalhadores. Essa foto retrata adolescentes da década de 30, de 1930, trabalhando numa fábrica. Nos anos 50, começa a surgir a figura do adolescente como rebelde, como aquele que contesta a sociedade em que vive, que põe em xeque os valores e o sistema social como um todo. Também se amplia a compreensão e a complexidade da compreensão relacionada a esse tempo do desenvolvimento humano. Os jovens são protagonistas de mudanças sociais. Na década de 60, 70, o movimento hippie se caracterizou fundamentalmente por questionar, confrontar o modelo de sociedade vigente até então, bastante normatizado e bastante rigoroso na adesão a essas normas sociais. Na década de 90, os jovens eles passam a ter características de diversos grupos identitários, isso passa a ser mais presente, mais forte, e a adolescência também começa a ganhar, no plano macrosocial, uma característica de extensão do tempo de duração. Se lá nas fotos do começo do século a gente viu os adolescentes inicialmente, muito precocemente envolvidos no mundo do trabalho, a gente assiste mais recentemente uma mudança nessa ideia, ampliar o tempo de duração. Quando a gente sai da adolescência? A gente viu que é fácil pensar quando ela inicia. Quando ela se conclui? Esse alargamento, ele tem muito a ver com as mudanças históricas e econômicas. Então, cada vez mais se espera que o adolescente avance na escolarização e deixe para mais tarde o ingresso no mundo do trabalho. Mas será
que o mundo do trabalho ou a escolarização definem o término da adolescência? De modo geral, a gente pode dizer que essa fase se caracteriza por alguns aspectos. É uma fase de autonomização. É o momento em que o adolescente, a partir do questionamento de regras, ele vai se assenhorando mais dos seus conceitos e passa a ter mais uma identidade própria, característica, regido pelas suas vontades, pelas suas necessidades, pela sua própria identidade. É também uma fase de assunção de responsabilidades mais complexas e de integrar-se socialmente de uma maneira singular, com a sua própria identidade. Como eu já havia dito que a puberdade é o marco que a gente mais perceptivelmente reconhece o ingresso na adolescência, vamos falar só um pouquinho sobre isso, porque nas próximas aulas a gente vai aprofundar um pouco mais aspectos da adolescência e de todos esses questionamentos que eu deixei até agora relativamente abertos para nossa discussão. A adolescência começa, como a gente viu naquela tirinha, com mudanças muito significativas no corpo, mas também com mudanças muito significativas no modo de se compreender, de compreender o mundo, de questionar as verdades que estão colocadas para eles. A gente pode dizer que, embora haja bastante distinção nas abordagens teóricas, que a puberdade se inicia por volta dos 8 anos, podendo também se iniciar até os 12. Vejam que é um período muito amplo para a gente considerar o início da puberdade. Mas uma vez iniciado esse período de transformações, as mudanças acontecem de uma maneira bastante acentuada. Então, nas meninas, as principais características são o surgimento dos pelos pubianos, vejam a amplitude, pode acontecer dos 6 aos 14. Os pelos axilares, dos 8 aos 16. Essas datas são datas de início do processo. Uma vez iniciada, vejam que as outras acompanham muito para e passo os primeiros sinais. Um surto de crescimento corporal, aquele chamado estirão dos jovens, que a gente nota com muita facilidade e que os adolescentes, em geral, não gostam de serem reconhecidos quando alguém que eles não veem há pouco tempo diz: nossa, como você cresceu, como você está grande. Isso incomoda e constrange os adolescentes, mas o espanto é inevitável, não é? Um aumento das glândulas sudoríparas e de oleosidade na pele, eles se queixam bastante de acne, e a primeira menstruação. Com os meninos, acontece o equivalente. Os testículos e o saco escrotal também se desenvolvem por volta dos 9 aos 13 anos. Surgem os pelos pubianos e os pelos faciais e axilares. Há um crescimento do pênis, da glândula prostática e das vesículas seminais. Com isso, surgem as primeiras poluições noturnas, que também, em geral, constrangem os adolescentes, os meninos, porque eles não sabem muito bem o que aconteceu e não controlam isso, que em geral acontece à noite. E tem uma mudança acentuada na voz e também um aumento nas glândulas sudoríparas e da oleosidade da pele. Por hoje, nós encerramos e nas próximas aulas a gente vai então conhecer um pouco mais detidamente como o adolescente é reconhecido, interpretado por algumas concepções teóricas e passaremos a questionar alguns dos temas e, em geral, sociais que cercam a adolescência.